Olá, seja bem-vindo no meu canal. Eu me chamo Reinara Kelly, tenho 31 anos, sou esposa, mãe e, acima de tudo, sou serva do Deus Altíssimo. Esse é o espaço que o Senhor me entregou para que eu possa estar compartilhando da palavra dele e do meu testemunho de vida, que é a palavra dele em mim, tá bom? Então, fique à vontade para estar maratonando os nossos vídeos aí, porque é eu, Pai e o Espírito Santo, tá certo? E hoje, né, especialmente nesse vídeo, eu quero começar uma série falando um pouquinho a respeito do meu testemunho, do que Deus ele fez e ele tem feito na minha vida desde pequenininha, né? Então fique comigo até o final, porque eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Eu costumo dizer que eu sempre me achei uma pessoa diferente, né? Diferente como, assim? Os meus pensamentos, né? Pensamentos acelerados, eu sempre pensei muito em muitas coisas, isso desde criança, e eu sempre fiz muito questionamentos a respeito da minha vida, né? Então, assim, eu sempre me senti como se eu não tivesse encaixada dentro da minha realidade, dentro da minha família, né? Parecia que eu não era filha dos meus pais, irmã da minha irmã, sabe? Tipo assim, parecia que essa não era a minha vida. É porque algo de extrema importância estava faltando em mim. Eu sempre tive essa necessidade, né? Desde criança, sempre tive essa necessidade desse preenchimento na minha vida que eu não sabia o que era. Então o tempo ele foi passando e os meus pais, a minha casa, né, ninguém era cristão, ninguém assim conhecia Jesus, apesar de não conhecerem, assim a minha mãe e meu pai sempre me ensinaram a agradecer a Deus, né, nas refeições, antes de dormir. A minha mãe sempre acreditou em Jesus, no Senhor, mas não conhecia profundamente, né, nem o meu pai, enfim. E aí o tempo foi passando e desde criança eu lembro que eu tinha um sonho. Eu tinha um sonho e esse sonho ele se repetia por várias noites, às vezes dava uma certa pausa por um período e depois voltava de novo e era uma noite em sequência. E esse sonho ele era o seguinte: eu costumava sonhar que eu estava correndo, né? Eu começava andando, e aí os meus passos iam acelerando, eu começava a correr, e nesse sonho eu entendia que eu precisava chegar em um determinado lugar. Só que eu nunca chegava. Eu só corria, e aí eu parava e descansava, e era interessante porque o lugar que eu corria, né, esse meu percurso, era como se fosse um certo deserto, sabe? Não tinha água, não tinha árvore, eu lembro que era como se fosse uma pissarra ou um deserto mesmo, sabe? Era seco. E aí eu corria, e eu nunca chegava. E todas as noites o meu sonho ele era assim. Eu lembro que eu parava, eu descansava, e aí acordava. Mas eu nunca chegava. Outros sonhos eu sonhava voando, né, e tudo mais. Mas a maioria dos sonhos era correndo. E isso eu era criança, gente, né? Eu era criança e era um sonho que eu tinha sempre. E aquilo ficava, né? Eu ficava assim pensando, meu Deus, porque eu sonho assim, porque eu não chego num lugar e tudo mais. Era muito realista. Eu acordava com aquela sensação que realmente eu estava correndo. E o tempo foi passando e eu fui conhecendo pessoas, né, que eram cristãs e tudo mais. Aí eu fui recebendo convites para ir para a igreja. Eu lembro que quando eu era criança tinha uma igrejinha perto de casa e nós íamos, eu e as minhas primas, né, a minha irmã também, que é mais velha, nós íamos para a igreja. E eu não lembro se naquela época era EBF que se chamava, não me recordo, porque eu era muito pequena, mas eu lembro que era culto de criança que tinha. E aí nós íamos e eu gostava muito, e incrível assim como eu me identificava naquele ambiente, sabe? Eu me identificava de uma forma que eu não sabia explicar. E o tempo foi passando e eu continuava a ter os sonhos. Mas aí o tempo foi passando e tudo mais e eu fui sentindo, sabe, um apreço, assim, um prazer tão grande de estar em ambientes, assim, que falavam de Jesus, que ensinavam a respeito de Jesus. E, enfim, eu fui crescendo, né? E quando chegou na minha adolescência, perto de casa, eu passava em frente de igreja e estava tendo culto. E aí eu entrava, sabe? Eu simplesmente entrava. Não é porque eu estava necessitando, eu estava sofrendo, alguma coisa do tipo, nada disso. É porque eu tinha prazer de estar naquele ambiente. E aí, né, às vezes eu falava pra minha mãe, mãe, eu vou pra igreja. E ela nunca, glória a Deus, assim, ela nunca me impediu, nunca me atrapalhou em relação a isso, nunca me proibiu. E aí eu ia pra igreja, né? A primeira vez eu ia, descobria os horários dos cultos, e aí, quando era no outro dia, eu ia e falava pra minha mãe, eu vou pra igreja, e aí ela deixava e eu ia embora. E eu ficava lá e eu sentia um prazer tão grande. E eu comecei a perceber que, na verdade, aquela ausência... O tamanho dos
negócio que Deus, ele tá faltando dentro de mim, né? O tamanho do espaço, eu comecei a entender. Comecei a entender que o tamanho do vazio, né, que eu tinha dentro de mim, que precisava ser preenchido, ele era do tamanho de Deus. Então você imagina o quão grande ele era. E é incrível, gente, porque eu não passava por nada, assim, por nenhum trauma. Glória a Deus, eu não tenho nenhum trauma de infância, sabe? Nada assim do tipo que me deixava uma criança infeliz, aflita por conta disso. Nada disso, né? O meu lar sempre foi um lar amoroso, os meus pais sempre foram muito carinhosos. Dentro da minha casa sempre teve um ambiente muito agradável, assim, de carinho, de amor mesmo, de preocupação. Mas eu sentia isso, como se eu não fizesse parte daqui, sabe? E eu nem conhecia Jesus, nada da palavra de Deus, mas eu sentia como se eu não fizesse parte daqui da terra. Isso aconteceu comigo. Talvez pode estar acontecendo contigo, ou já aconteceu contigo. E aí o tempo foi passando e eu fui, né, participando, frequentando igrejas e tudo mais. E eu lembro que na época, quando eu era adolescente, eu era fã de um grupo, né? Um grupo que na minha época todos os adolescentes eram fã desse grupo, um grupo musical e tudo mais. E eu era louca por eles. E o tempo passou mais um pouquinho, né? Com 13 para 14 anos eu mudei de bairro. Na verdade eu tinha mudado várias vezes de bairro, né? Mas assim, desse especificamente eu mudei de bairro. E aí eu fui para um bairro que realmente acredito que foi propósito de Deus para as pessoas que eu iria conhecer ali, para a escola, né? Que eu ia começar a estudar. E eu comecei a estudar em uma determinada escola que os meus amigos, eles eram todos cristãos, né? Só uma que não era, porque estava afastada, mas tinha um coração ali sensível ao Senhor, tanto que, glória a Deus, hoje ela está nos caminhos do Senhor. E todo tempo, todo dia a gente sentava e começava a falar de Jesus, sabe? E eles falavam de como era na igreja, o que eles faziam, a programação deles lá. E eu achava aquilo fascinante, eu achava aquilo lindo e eu sentia um prazer, eu sentia uma paz tão grande de estar ali com eles, conversando a respeito, sabe, da palavra de Deus, aprendendo de Jesus. E eu fazia pergunta mesmo, né, a respeito de Jesus, como era, porque eu queria viver certo, né, eu sempre me cobrei muito em relação a isso, a fazer o que era certo. E isso é um assunto que me chamava muita atenção, né? Então a gente ficava conversando por muitas vezes, até que chegou um momento que eu não aguentei mais. Meu coração gritava, né? Gritava assim, porque eu comecei a entender, eu descobri que para aquele vazio realmente, para ele ser preenchido, eu precisava tomar uma decisão. E essa decisão era aceitar a Jesus. E até então ele era visitante na minha vida, né? Ele vinha, visitava, e aí depois eu continuava a minha vida normal. Então, eu ainda não tinha convidado Jesus verdadeiramente para entrar na minha vida, para fazer morada, né? Até que eu entendi que eu precisava tomar essa decisão. E aí vem o que eu falei, né? Que eu era fã de um grupo musical da época, de adolescente. E eu fiquei assim, meu Deus, como é que eu vou tomar essa decisão? Porque eu sabia que a partir do momento que eu tomasse essa decisão, eu precisava, né, me desligar daquele fanatismo que eu tinha, que era muito forte, por esse grupo. E glória a Deus que eu não tinha vício nenhum, né? Eu não tinha vício... Eu era adolescente, mesmo assim, eu tinha muitos adolescentes na minha época que já tinham vícios, né? Eu não, glória a Deus, assim. Como eu falei, eu fui criada num lar, né, que me ensinou princípios. E eu segui eles. Procurei seguir, né, eles. Então, eu não tinha nenhum vício, nada que me prendesse ao mundo. Só que aí eu comecei esse impasse porque eu era muito fã desse grupo, né? Até que eu falei assim mesmo, não, o amor que eu tenho por Jesus é maior. Queridos, eu me apaixonei por Jesus. Eu me apaixonei por Jesus de uma forma que eu comecei a entender que a minha vida não seria nada sem ele, sabe? Que eu precisava dele, que eu queria aquele Jesus, eu queria aquela presença, sabe, dentro de mim, eu queria que ele habitasse dentro de mim. E eu fiquei completamente apaixonada por Jesus. Não me julguem por essa frase, apaixonado, que diz, a paixão passa. Não, não é isso. Eu me refiro não ao fato da paixão por ela passar, mas ao fato da paixão por ela ser intensa, por ela ser profunda, por ela fazer com que tu só queira, né, a presença do Senhor. E foi isso que eu senti. Eu falei assim mesmo, não, eu não quero mais nada que possa estar me afastando. Eu quero Jesus. Eu decidi que eu quero Jesus. E no dia 20 de abril de 2007...
foi o dia que eu tomei a minha decisão, mas eu também sabia que eu precisava confessar Jesus diante da igreja. E aí eu já lia a Bíblia em casa, né? Eu já compartilhava ali com os meus amigos da escola também a respeito da palavra de Deus. E até que chegou uma sexta-feira de 2007. E a minha mãe estava indo para a igreja, minha mãe sempre ia para a igreja, né? Mas assim, como eu falei, ela não conhecia Jesus profundamente, mas assim, ela fazia campanhas na igreja. E depois fomos para esse outro bairro, que é o bairro que eu moro atualmente ainda, a minha mãe passou a frequentar mais também, né? Campanhas de igreja e tudo mais. E eu falei assim mesmo, nesse dia que eu tomei a minha decisão, né? Eu falei assim mesmo, mãe, eu vou com a senhora para a igreja. Ela falou, tá bom, tudo certo, né? Eu tinha os meus 14 anos, né, de idade. E nós fomos, e quando chegou ali, foi o dia mais feliz da minha vida, né? Eu com 14 anos, eu lembro a roupa que eu tava. E eu tava ali esperando ansiosamente que o pastor fizesse o apelo, né? Convidasse para ir à frente, quem quisesse aceitar Jesus. Eu fiquei ali o culto todo e a palavra foi uma bênção, foi linda. E quando chegou na hora, ele falou assim mesmo, e quem quer aceitar Jesus, né? Bem aqui na frente. Naquele momento eu não me contive, eu já estava com muita pressa de ir, né? E aceitar Jesus, porque eu queria logo Jesus na minha vida. E eu fui embora lá pra frente. E... glória a Deus. Porque foi lindo demais. Naquele momento eu recebi o Espírito Santo de Deus na minha vida. Eu sabia que ele não ia mais ser visita. Aquele vazio que eu sentia dentro de mim, ele foi preenchido. E uma frase que o pastor falou naquele momento me deixou assim tão maravilhada, sabe? Que ele falou assim mesmo, hoje os anjos estão fazendo festas, né? Hoje os anjos estão fazendo festas no céu e tudo mais. E aquilo assim me deixou tão maravilhosa. Eu falei, meu Deus, os anjos estão fazendo festa no céu porque eu aceitei Jesus, sabe? E aquilo foi impactante na minha vida, querida. E eu voltei pra casa muito feliz, muito feliz. E naquele dia eu pude ter aquele vazio preenchido com a presença de Deus. E eu comecei a me sentir diferente. O meu pensamento começou a ficar diferente. E aí vocês lembram que eu falei a respeito do sonho que eu tinha desde criança, né? Que eu não me encontrava, eu não me sentia participante da vida que eu tinha. Depois de alguns dias eu voltei a ter esse sonho. E tinha cessado, né, por um período, quando eu me mudei e tudo mais. E aí, depois que eu aceitei Jesus, passou um tempinho, eu voltei a ter esse sonho. E aí, o sonho já foi um pouquinho diferente. Eu sonhei que eu ainda corria. Só que aí, no sonho, eu chegava em um determinado lugar, que ainda não era o meu destino. Mas eu conseguia entender que eu tinha chegado no meio do caminho, sabe? Sonho que eu tive durante muito tempo na minha infância, que eu não conseguia entender e eu nunca chegava, eu nunca tinha esperança de que eu estava perto ou próxima do meu destino, sabe? Eu comecei a ter esse sonho novamente, só que aí no sonho eu já chegava na metade do caminho. Eu já conseguia ter um descanso de saber que eu estava próximo do meu destino. E essa foi a história da minha convenção, de como eu aceitei Jesus. Eu me apaixonei por Jesus, eu sou apaixonada por Jesus até hoje. Eu amo Jesus. Eu amo o Senhor, a presença dEle. E eu quero finalizar esse vídeo falando pra você que muitos falam que se não é pelo amor, vem pela dor. Eu te convido a vir pelo amor. Porque Jesus, Ele é lindo, querido. A tua vida ela não vai ser perfeita. A tua vida ela não vai ser sem problema algum. Tu vai passar por lutas. Tu vai passar por tribulações. Mas a diferença é que tu vai ter Jesus, aquele que vai acalmar o teu coração, aquele que vai preencher todo o vazio que há dentro de ti. Então eu te convido a vir para Jesus pelo amor, a conhecer Ele, a essência dEle, a pureza dEle, tudo aquilo que Ele nos oferece e nos oferece de graça. Ele não pede nada em troca, não. A única coisa que Ele vai pedir em troca é o teu coração
desejoso pela presença dele. Então, se você ainda não aceitou Jesus como teu único e suficiente Salvador, eu te convido nesse momento a fechar os teus olhos e a confessar Jesus, a chamar Ele para fazer morada e não mais visita, e a entregar toda a tua vida nas mãos dele, porque Ele tem controle de todas as coisas. E você que já aceitou Jesus, mas que está distante dos caminhos do Senhor, ou que está dentro da igreja, mas está esmurecido, eu te convido a fazer essa oração juntamente comigo e atrair a atenção de Deus novamente para a tua vida, amém? Fique na paz do Senhor, meu querido, que Deus te abençoe grandiosamente. Se você foi edificado com esse vídeo, compartilhe para que outras pessoas também possam ser edificadas. O que eu vivi, muita gente não sabia o que eu pensava, os meus transtornos, as minhas incógnitas, né, pessoais, mas eu tenho certeza que você foi edificado, então edifica outras pessoas com esse vídeo, tá bom? Dá um like aí, né, para o YouTube entender que esse conteúdo ele é interessante, ele é relevante, e fique na paz de Deus.